Então, amigos, muito boa noite. É uma alegria poder estar aqui conversando com os amigos do Boa Nova e demais amigos que estão nos acompanhando através do Facebook. E nós estamos aqui para bater um papo. Isso não é uma palestra, uma exposição, é apenas uma conversa. Para a gente poder refletir a respeito desse convite que nos foi feito, né, de voltarmos para casa. Mas como toda atividade espírita que a gente faz, a gente sempre inicia com uma prece. Eu convido amorosamente com os amigos para que a gente possa então fazer uma prece, fechando os olhos, lembrando da figura amorosa de Jesus. Todos nós temos dentro de nós essa figura de Jesus. E que nós possamos, então, neste momento, fecharmos os nossos olhos e nos conectarmos, então, com o nosso modelo e guia, que é o Mestre Jesus, para que nós possamos, neste momento em que estivermos unidos, mesmo que de forma virtual, mas em pensamento, em coração e sentimento, que todos nós possamos, então, nos conectarmos e sentirmos-nos envolvidos por essas vibrações amorosas, na certeza do amparo espiritual que nos auxilia para que nós possamos sempre estarmos confiantes e certo da presença amorosa deste nosso modelo e guia. E assim, com a permissão do mundo maior e dos benfeitores espirituais responsáveis pelo Centro de Estudos Espíritas Boa Nova em Santa Maria, que nós possamos então contar com toda a assistência que necessitamos para essa conversa que iniciamos agora. Então, muito obrigado desde já aos queridos amigos de Santa Maria, na figura do Éder, da Lucy, que nos fizeram esse convite amoroso. E nós vamos conversar então a respeito do voltar para casa. Essa é a temática que nós iremos então abordar nesta noite, voltar para casa. É um convite que nos foi dado, né, nos foi imposto pela vida, né, de voltarmos para casa. Todos nós temos que cumprir, então, né, com o nosso Ministério da Saúde, que nos convida para que nós estejamos em casa. Mas ficar em casa, para alguns, está sendo motivo de muito sofrimento. Para outros, nos primeiros 15 dias, com certeza, todo mundo adorou ficar em casa. Conseguimos arrumar aquelas gavetas, fazermos as reformas, fazermos aquelas coisas que com a rotina, com o nosso cotidiano, nós não conseguíamos dar vencimento. Mas passados esses 15 dias, já nós vamos observar as pessoas com bastante ansiedade, com muita vontade de sair de dentro de casa e voltar a viver aquela rotina habitual de cumprir com o horário de trabalho, de estar no convívio com outras pessoas. Então, a gente vai vendo que o grau de ansiedade das pessoas é muito alto. Mas, para aquele que tem o entendimento, conhecimento espírita e que entende esse processo de transição planetária, também existe algum tipo de sofrimento, mas existe além disso uma compreensão de que todos nós já havíamos, então, através da trilogia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, o conhecimento, então, dessa obra Transição Planetária e das demais obras que acompanham, então, que são segmento. E nessa transição planetária, a gente vai vendo que o indivíduo foi convidado a passar por esse processo de sofrimento e de estar olhando para dentro. Então, o convite, né, de ficar em casa não é apenas da casa física, mas principalmente de nós voltarmos para a nossa casa interna, para este espírito que está aqui num processo de reencarnação e passando então por essas experiências da vida física e com grandes desafios. Então, segundo o nosso Divaldo, em vez de nós termos uma terceira guerra mundial, nós somos convidados a enfrentarmos esta guerra conosco mesmo, ou seja, de olharmos para as nossas imperfeições morais e a partir do momento que nós somos convidados a entrar em contato conosco mesmo, nós estamos encontrando uma grande dificuldade. Porque, teoricamente, nós seguindo esta rotina, nós vamos, então, estar muito em contato com as outras pessoas. Nós vamos ter que cumprir horário, vamos ter que trabalhar, vamos ter que cumprirmos, então, com aquilo que faz parte do nosso dia a dia, com o nosso trabalho e com a convivência social. E nós acabamos, muitas vezes, nos distanciando deste convívio familiar.
E agora nós nos deparamos com essa realidade dentro do grupo familiar. E temos grandes desafios. Então, existem muitos pais que estão vindo para o consultório com queixa de que as suas crianças, que não sabem mais o que fazer com as crianças dentro de casa, porque eles não estão frequentando a escola. Então, estão distanciados daquela realidade que a criança vivia. Então, alguns pais não sabem mais o que fazer dentro dessa rotina. E estão se deparando com filhos diferente daqueles filhos que eles tinham idealizado. Então, idealizaram a criança perfeita, né, que consegue fazer exatamente aquilo que eles tinham de expectativa, porque estão distraídos com as atividades fora e ficam um tempo muito escasso, às vezes, com os filhos. Nós não estamos dizendo aqui que os pais não têm que trabalhar, mas agora nós estamos sendo exigidos a olharmos efetivamente para esses filhos e percebermos que esses filhos não são aqueles, eles não estão cumprindo com as nossas expectativas. E aí vem o nosso grau de tolerância e de frustração. Então, nós pais acabamos sendo frustrados neste momento que nós nos deparamos que aquela criança que está ali conosco, ela não está cumprindo com as nossas expectativas, ela não está cumprindo com uma regra. Eu não tenho controle sobre a emoção daquele filho. Então, a mãe fica irritada, o pai fica agressivo, né? E a criança, ela é rotulada como uma criança que tem mau comportamento. E na realidade a criança está só respondendo às emoções daquele pai e daquela mãe. Ele está dentro deste contexto, deste ambiente familiar, tendo que conviver também com essa presença diária com os pais, num tempo maior, e na realidade o grau de tolerância da criança também, né, é diminuído. Por quê? Porque os pais estão ali incisivamente cobrando que ela tenha uma conduta que é esperada então por esses pais. E aí a gente vai vendo que este ambiente familiar está ficando tumultuado. Então essa é a queixa que a gente tem ouvido quase que diariamente em relação às famílias, né? Então casais que só se viam no horário do meio-dia e à noite, né, tendo que ficar o dia inteiro em casa. Então que se repete aquele comportamento que a gente chama da síndrome do ninho vazio. Então quando os filhos vão embora de casa e o casal tem que se revisitar, tem que entrar em contato um com o outro e ver a realidade, o que realmente faz com que eles se conectem. Então, quando casaram, era o relacionamento entre o casal, mas depois os filhos absorveram todo o tempo deste casal e eles passaram, então, a ter o olhar para os filhos. Quando os filhos vão embora de casa, eles têm que novamente se revisitar e ver o que ficou daquele relacionamento. Então, nós estamos sendo convidados, neste momento, a nos desafiarmos, a entrarmos em contato conosco, a entendermos quais os sentimentos que nós temos quando o nosso filho não nos obedece. Então, o que é que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva, será, do meu filho? E existe muita mãe, muito pai culpado por se darem conta que estão tendo esses sentimentos. Na realidade, o sentimento, não existe o sentimento certo ou o sentimento errado. Existe apenas sentimento, nós sentimos. Agora, o que nós fizemos com aquilo que a gente sente é que nós temos que nos responsabilizar. Então, ao detectarmos que nós estamos com raiva de um determinado comportamento, não quer dizer que nós tenhamos raiva do filho, mas sim da atitude, daquele comportamento, que muitas vezes essa raiva que nós não entramos em contato e não conseguimos dar nome para esse sentimento, porque a rotina nos absorve tanto, então nós brigamos com o filho ao meio-dia, mas aí vamos trabalhar à tarde, a criança vai para a escola e à noite esse sentimento ele já desapareceu. Mas agora não, nós continuamos com aquela pessoa por aquele período. Então, nós somos obrigados a estarmos olhando para isso. Então, me dei conta que eu, como mãe, não tenho a paciência com o meu filho. Eu me dei conta que eu não tenho paciência com a minha companheira, com o meu companheiro, que na realidade ele não faz nada daquilo que eu tinha expectativa que ele fizesse. E aí nós nos deparamos com uma outra situação, que é a questão do controle, porque nós queremos controlar tudo.
Então, ao nos darmos conta que somos criaturas controladoras, que queremos que os outros atendam às nossas expectativas, às nossas necessidades, a gente vai se dando conta que, além do controle, quando nós o perdemos, né, porque o outro não tem que fazer aquilo que a gente espera, ele tem que ser o que ele é realmente, nós vamos percebendo também que nós somos pessoas agressivas e a nossa comunicação acaba sendo uma comunicação violenta. E hoje em dia nós temos falado tanto sobre comunicação não violenta e sobre a cultura de paz. Então, neste momento, nós estamos sendo convidados justamente a exercermos essa comunicação e nos darmos conta que em alguns momentos, ao questionarmos o outro, ao exigirmos do outro, quando julgamos as pessoas, nós acabamos então fazendo um juízo de valor a respeito do outro que muitas vezes não corresponde ao que o outro quer nos dizer. Então a pessoa comunica algo que é contrário àquilo que nós esperávamos e nós de imediato ficamos agressivos. E não nos damos conta que muitas vezes ao fazermos isso com os nossos filhos ainda pequenos, nós estamos desenvolvendo nessa criança uma memória afetiva. E essa memória afetiva é o que vai fazer com que depois nós adultos sejamos aquelas crianças feridas. Então, nos relacionarmos neste momento está sendo um grande desafio. Então, o voltar para casa nada mais é do que voltarmos para dentro de nós mesmos e fazermos o que a nossa benfeitora Joana de Ângeles nos diz, que é o autodescobrimento. Só que quando nós vamos fazer o autodescobrimento, a gente vai se dando conta que tem tanta coisa que a gente não conhecia que a gente acaba se apavorando, né? Então, olha, ao observarmos que somos impacientes, ao observarmos que somos prepotentes, arrogantes, porque muitas vezes nós que somos espíritas, nós acreditamos que ao termos o conhecimento do espiritismo, nos isenta dessa responsabilidade de olharmos para nós mesmos, porque afinal de contas nós muitas vezes nos escondemos atrás de uma religião, de uma filosofia de vida e nos intitulamos boas pessoas. Só que não adianta nós termos o rótulo de espírita, de católico, de budista, ou seja qual for a religião, se as nossas ações estão desconectadas. Então este momento é realmente assim um momento de renovação, né? Onde nós precisamos trabalhar a nossa recuperação moral, entendendo que somos seres espirituais e como seres espirituais nós temos que fazer o possível para que nós possamos aproveitar a existência. Então, voltarmos para dentro desta casa emocional e entendermos da grande oportunidade. Nós não estamos passando por um processo de castigo, não, nós somos filhos de Deus e Deus é Pai de amor e bondade. E um dos maiores desafios agora para o verdadeiro cristão é realmente estar conectado com Deus, é entendermos Deus como Pai. E Ele como Pai, Ele nos deu essa grande oportunidade de reflexão, ou seja, ao invés de estarmos no meio de uma terceira guerra mundial, nós fomos convidados a voltar para casa. Não tem lugar melhor do que a nossa casa, certamente, para aquele que está voltado para si mesmo. Então, estar dentro de casa é onde a gente chega e fica à vontade, onde a gente tem conforto, onde a gente tem o carinho e o afeto das pessoas que a gente ama. Então, vejam só a bondade divina de nos convidar para voltar para casa, para nós refletirmos. Só que para aqueles que ainda não são espiritualizados, que não compreendem esse Deus como um pai amoroso, está se sentindo que nem aquela criança que está na cadeirinha de castigo para pensar. Então algumas pessoas realmente estão se sentindo de castigo. Por quê? Quais são os indivíduos que estão se sentindo castigados por estarem dentro de casa? São aquelas pessoas ainda que a Joana de Ângeles nos chama de pessoa espelho, né? Então, ou seja, assim, muito voltado para fora, muito voltado para o outro, para a competição, para a necessidade de ser aceito, de fazer a vontade da sociedade.
Então, não é a pessoa que está conectada consigo mesmo, com a sua essência, com o self, com o eu espiritual, e sim com a questão da aparência, do que os outros vão pensar de mim. Tanto é que existem algumas pessoas que estão dentro de casa, mas elas estão desesperadas no Facebook, no Instagram, e não que nós não tenhamos que estar conectados, mas não adianta nós virmos para dentro de casa e estarmos com o pensamento voltado somente para fora, como nós fazíamos quando estávamos com a nossa rotina. Então, olhar para dentro, voltar para a casa lar é bom e é uma oportunidade para reflexão, para nós voltarmos para a nossa casa interna, para fazermos este autodescobrimento. E quantas são as oportunidades de reflexão quando nós entendemos que precisamos estar olhando para dentro de nós, nós vamos entender o que a Joana nos fala através de Jung, que nós precisamos, né, trazer luz na escuridão do ser, ou seja, trazer do inconsciente para o consciente, porque a maioria das nossas ações são ações inconscientes que nós fizemos com o piloto automático. A gente faz e não se dá conta que faz. Então, no momento que você explode com uma pessoa, você está tendo um comportamento instintivo, ou seja, reativo. A pessoa te falou alguma coisa, você teve uma reação. Não houve um pensamento, você não pensou sobre aquela ação, você fez de maneira ainda animalizada, ou seja, foi o cérebro reptiliano que deu essa resposta, ou seja, ai, aquela pessoa que eu achei que era tão educada, que era tão querida, daqui a pouco a pessoa parecia um animal, ou seja, foi o cérebro reptiliano que deu aquela resposta. Então, nós ainda animalizados, instintivos, mas quando a gente tem um desequilíbrio de emoção, que a gente faz uma gritaria com o outro, então é o cérebro, né, o límbico que está ali se comunicando. Agora, quando a gente para e pensa, olha, se eu tiver esse comportamento, qual a repercussão que vai ter nessa pessoa que está junto comigo? Ah, eu posso magoá-lo. Então, nós já estamos agindo então com o neocórtex. Então, este cérebro triuno, ele nos mostra qual a condição que nós estamos naquele momento diante daquele comportamento. Então, o Evangelho nos diz o seguinte assim, que no início nós ainda temos comportamentos instintivos. Quanto mais a gente, né, vai caminhando, evoluindo, a gente tem ainda as sensações, para posteriormente nós termos então os sentimentos. Então, atualmente nós estamos sendo convidados a termos os nossos sentimentos desenvolvidos. Mas para que a gente possa então desenvolver os sentimentos, nós precisamos estar entrando dentro de nós e percebermos quais são ainda os comportamentos que nós não conseguimos dar conta. Agora, no momento que alguém me contraria, eu tenho um comportamento agressivo, o que existe então efetivamente dentro de mim que faz com que eu seja tão agressivo quando eu sou contrariado? Será que não é ainda uma pessoa bastante imatura, com um comportamento ainda adolescente? Então, a Joana de Ângeles nos diz que quanto mais imaturo nós somos, mais agressivos nós estamos sendo. Então, no momento que nós nos sentimos contrariados, e ao sermos contrariados, nós nos intitulamos donos do saber, do conhecimento, e desrespeitamos aquela individualidade, mostra o quanto nós estamos infantilizados ainda. Então, a criança, quando ela é contrariada, ela bate pé. O adolescente, quando ele é contrariado, ele bate a porta. O adulto, quando ele é contrariado, ele olha para aquela situação, até pode ficar chateado no primeiro momento, mas ele processa, né, esse comportamento. Né? Daqui a pouco ele vai ficar chateado com a situação, mas convida o familiar e vem e conversa sobre a situação. É isso que é esperado no comportamento de um adulto. Só que o que a gente percebe assim, ó, na maioria dos relacionamentos? Pessoas se vingando umas das outras. Ah, se você não fizer isso, eu não vou fazer aquilo. Né? Então, por exemplo, a esposa briga com o marido e aí o marido vai dormir no sofá. O filho não se comporta dentro de casa, daqui a pouco é um adulto, mas faz uma punição muito
agressiva diante, às vezes, de uma criança muito pequena. Então, o que a gente percebe? Que são comportamentos ainda animalizados, infantilizados para aquelas pessoas que são adultas, mas que deveriam já se comportar de uma forma mais organizada. Então, no momento que nós somos convidados a voltar para casa, é com isso que nós temos que entrar em contato. Que eu estou fazendo para o meu grupo familiar com essa conduta que eu tenho? E se responsabilizar pelo seu comportamento, percebendo que ele é inadequado às vezes para aquele momento, ou ele é exagerado. Tem pessoas que às vezes é como se desse um tiro de canhão numa formiguinha. Então, ou seja, é o comportamento exagerado, né? E geralmente quem tem o comportamento exagerado é o adolescente, que ele briga por qualquer coisa, porque ele se sente o centro das atenções. Então é esperado que adulto tenha outro tipo de comportamento. Então a Joana de Anjos nos diz o seguinte, que no grupo familiar nós somos colaboradores. E se nós somos colaboradores, como que a gente vai colaborar com a evolução do outro se nós somos agressivos? Ou se nós não permitimos que aquelas pessoas que estão conosco se expressem? Se a pessoa, ao pensar diferente de nós, é motivo para que nós entremos em guerra dentro de casa, tem alguma coisa errada. Às vezes, o erro não é do outro, o erro é nosso. Então, quando o convite é para que nós voltemos para dentro de casa, tá na hora da gente começar a perceber o que eu, enquanto indivíduo, o que eu, enquanto espírito em evolução, estou fazendo para o meu processo evolutivo. Eu estou agredindo as pessoas? Tá. E se eu estou agredindo as pessoas, existe evolução nisso? A evolução existe quando nós estamos dispostos a fazermos as mudanças comportamentais. Então, de nada adianta nós termos uma crença, nós temos uma filosofia de vida, nós temos uma religião e apenas nos escondermos atrás dessa religião se nós não conseguimos entrar em contato com a nossa filosofia de vida, com o conhecimento espiritual que nós temos para nos transformarmos. Então, o conhecimento, ele precisa estar alinhado com a nossa conduta, porque senão nós temos apenas a teoria. Então, é importante nós entendermos que a filosofia, o conhecimento é importante, mas esse conhecimento, ele tem que nos mobilizar a transformação. Então, ou seja, o autodescobrimento, ele não é uma técnica que a gente aprende e eu vou desenvolver dessa e desta forma, eu vou cumprir. Não, o autodescobrimento é uma intenção. Nós temos que ter a intencionalidade de mudar. Somente com essa intencionalidade de mudar é que nós vamos fazer, então, essa volta para casa, esse movimento de transformação, nos responsabilizando pelos nossos comportamentos inadequados e buscando, né, essa transformação através de um comprometimento conosco mesmo de nos modificarmos. Então, se hoje eu me comuniquei com o meu filho gritando, quem sabe eu posso entrar em contato com esse filho e dizer, olha, eu exagerei um pouquinho, né? Vamos tentar fazer de uma outra forma, né? De se responsabilizar, de entender que não é porque nós somos pais e mães que nós não podemos errar ou pedir desculpas. E é muito importante o filho se sentir respeitado. Nós queremos ser respeitados pelos filhos, mas às vezes a gente não consegue respeitar. E não é porque o filho é pequeno que nós somos donos dessa criança e dos sentimentos dela. Não, então essa criança, ela vai ter a sua memória afetiva. E às vezes na memória afetiva de uma criança fica aquele pai ou aquela mãe agressivo porque só consegue se comunicar com ele desta forma. Por quê? Porque também este pai e esta mãe carregam uma criança ferida que não foi resolvida. E no momento que ele começa a se relacionar com essa criança ou com esse adolescente, ele vai trazer as suas memórias afetivas para aquela relação se elas não foram resolvidas. Então, no momento que nós entramos para dentro, que nós trabalhamos o autodescobrimento, que nós temos a intencionalidade de mudar, nós vamos então nos oportunizando a não repetir os erros.
porque é no comportamento recorrente que nós estabelecemos as nossas relações familiares. E às vezes essas relações familiares, elas são estabelecidas em comportamentos que são viciantes. Então, existe algumas famílias que elas só se relacionam brigando. Elas não têm essa noção de que resolver problemas, para resolver problemas, nós precisamos de diálogo. E o diálogo é um fala de uma vez e o outro escuta. Aí depois inverte. Aquele que estava escutando começa a falar e o outro que estava falando começa a escutar. Então, uma relação dialógica. Ou seja, uma vez eu, outra vez você. Só que às vezes o comportamento egoísta faz com que familiar diga, tudo bem, vamos conversar, mas eu não mudo de ideia. Pronto, então terminou o diálogo, terminou a relação dialógica, não existe mais essa relação dialógica no momento que o meu ponto de vista tem que ser respeitado em detrimento do ponto de vista do outro. Então, para que exista diálogo, é necessário, então, que uma pessoa possa escutar o outro. E escutar o outro não quer dizer que você concorde, mas só o fato de você escutar o outro falando, você já vai conseguindo construir a ideia do como o outro está te percebendo. Então, quando nós, ao término do nosso dia, conseguimos fazer algumas perguntas, né, como na sugestão de Santo Agostinho, de perguntarmos, será que eu fiz todo o bem que eu podia ter feito neste dia? Como será que as pessoas estão me vendo? Será que eu fiz alguma coisa para que as pessoas tivessem queixa de mim hoje? E poder entrar em contato com essa realidade. Às vezes, nós temos uma crença muito distorcida de nós mesmos, ou que nós somos maravilhosos ou que nós somos horrorosos. Então, ou seja, assim, quando a gente pensa que nós somos um fracasso, nós temos uma autoestima baixa, um sentimento de inferioridade e às vezes não respeitamos as nossas potencialidades. Então, todos nós temos coisas positivas e coisas negativas. Só que quando a gente se depara com as coisas negativas, é o convite para mudança. E quando a gente se depara com as positivas, não é para que nós nos sintamos melhores do que todo mundo, não, é valorizarmos o que nós temos de bom e agirmos de acordo com essas virtudes que nós reconhecemos em nós. Então, não é para nós nos sentirmos superiores a ninguém, mas para que prevaleça na nossa convivência os bons hábitos, ou seja, termos noção de que as palavras num tom de voz mais alto pode ferirem aquela pessoa que é mais sensível, de conseguirmos perceber como que os outros agem ou até mesmo reagem diante da nossa fala. Às vezes nós acreditamos que temos uma fala dócil, amorosa, e não temos, nós falamos alto. Então, nós não queremos que o nosso filho grite, mas aí a gente fala gritando, né? E às vezes a criança mostra isso para os pais. Então você diz assim, não grita, gritando. E aí a criança diz, então você não grita. Aí quando tu te depara com o feedback do outro, que tu consegue te dar conta, assim, o quanto você precisa estar modificando a sua conduta porque causou uma consequência no outro. Tem um autor que chama Yuri Bronfenbrenner, um autor da psicologia, ele é autor da teoria ecológica, e ele nos diz o seguinte, que nós evocamos respostas nos ambientes onde nós estamos inseridos. Então, partindo desse pressuposto que nós evocamos respostas dos ambientes onde nós estamos inseridos, é importante nós entendermos que talvez um gesto que a gente faça, um olhar duvidoso, nós vamos gerar algum tipo de insegurança para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, estarmos inteiros nas relações faz com que as nossas relações elas sejam mais autênticas, mais efetivas. E neste momento, então, que nós estamos em quarentena e que nós estamos com um convívio maior com a nossa família, é a hora de nós entendermos, assim, que o convite da mudança está aí e que nós podemos mudar pequenas coisas. A nossa comunicação ser num tom de voz mais afável. E é certo que em alguns momentos nós temos que exercer a nossa autoridade, não o autoritarismo, a nossa autoridade de pai, de mãe e estarmos no nosso lugar de educadores,
não negligenciarmos com este papel de educadores. Mas como que nós vamos fazer isso? Ferindo o outro? Não, fazendo com a autoridade moral, mostrando o que é certo, o que é errado para o filho, mas não através de teorias, principalmente através do nosso exemplo, porque o exemplo ele move. Quando nós gritamos, o filho vai entender essa mensagem, porque afinal de contas ele nos vê como modelos, os pais como modelos, principalmente a criança que é menor, aqueles pais são os seus heróis. Então, no momento que os pais gritam, a criança vai entender que toda vez que ela se comunicar com o coleguinha, ela precisa gritar. Então, ela repete o comportamento. Da mesma forma que a menina, quando ela brinca com a boneca, ela imita a mãe que está nanando o maninho, o menino que está imitando o pai, que gosta de cavalo, ele vai brincar com os bichinhos, ou que gosta de carro, vai estar imitando o pai. Acontece também nos comportamentos adequados e inadequados. Então, a mãe que a vizinha bate na porta e ela diz para o filho, vai lá e diz que a mãe não está em casa, a mãe está sendo um modelo de como mentir. Então, nós temos que perceber que a nossa conduta, a forma com que nós nos comunicamos e nos relacionamos dentro de casa, esse filho vai estar percebendo e ele vai ter essa construção emocional. Então, ele vai, através dessa maneira de funcionamento dos pais, a criança vai estar sentindo o ambiente e ela vai reproduzir na relação com os pais o que ela está sentindo. Geralmente, quando nós recebemos crianças muito pequenas no consultório, né? Então, os pais levam porque a criança tá com o chamado mau comportamento, tá fazendo birra, tá com uma conduta ansiosa, tá chorão, tá gritão, né? O que a gente faz? A gente faz orientação aos pais, porque aquela criança, ela é reflexo de como os pais estão se comunicando dentro do lar. E às vezes o casal tá em divergência até no processo educativo e isso vai refletir na criança. Então, todas essas condutas, né, são estabelecidas dentro do lar. Então, se nós somos colaboradores, de que forma nós estamos colaborando? Então, nesse processo evolutivo, nesse processo de entendimento dessa criança, desse adolescente, pelo fato de não poder sair de casa, pelo fato de estarmos mais juntos. Então, estarmos juntos deveria ser motivo de alegria, deveria ser motivo de descoberta, deveria ser motivo de ajuda mútua, mas para muitas famílias está sendo motivo de sofrimento. Então, quando nós temos o conhecimento espiritual, é importante que nós possamos ser coerentes enquanto espíritas de fazermos o evangelho com os nossos filhos, no momento que aquela criança está mais agressiva, de propor uma atividade com uma atividade lúdica, né, de construirmos alguma coisa com o nosso filho, por exemplo, assim, ó, contar uma historinha, né, botar um vídeo aonde tem uma música mais tranquila para que a criança possa ir se acalmando. Às vezes a criança tá chorando ou tá furiosa, você coloca uma musiquinha, convida a criança para fazer uma atividade, daqui a pouco a criança já vai aderir a esse convite do pai e da mãe. Só que o que a gente vê? A criança tem uma atitude de birra, de choro, e às vezes os pais começam a gritar mais do que a criança. Se ela tá fazendo birra ou se ela tá chorando, o que ela quer dizer? Ela tá pedindo socorro. E quando a gente pede socorro, a gente quer ser acolhido. Então, nós que somos adultos, quando a gente está muito angustiado, muito inquieto, às vezes a gente liga para um amigo, às vezes a gente liga para o terapeuta. Por quê? Porque a gente quer ser acolhido, a gente quer socorro. Então, a criança, quando ela faz birra, ela está dizendo, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu não sei o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo. Aliás, eu não sei o que é sentimento ainda, eu só estou desconfortável. Então, este pai e esta mãe precisam entender que aquela criança que está ali, ela está necessitando do acolhimento. Às vezes basta um colo e você perguntar para a criança assim, o que você está sentindo? Aí a criança não vai saber nominar, mas mostra, bota a mãozinha, diz para a mãe, diz para o pai, onde é que tá sentindo dor. E aí daqui a pouco a criança bota a mão no peito, então você sabe, ela não sabe te dizer que ela tá angustiada, que ela tá com medo, que ela tá insegura, mas se ela tá com dor no peito, ela dá para você decifrar isso.
Então, como pais, nós somos colaboradores, como casal, nós somos colaboradores. Não é por acaso que nós fomos colocados no mesmo grupo familiar. E quando nós entramos em contato com essa realidade espiritual, e principalmente com os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, nós temos somente a agradecer a oportunidade de nós já entendermos aquilo que Jesus disse: conhecereis a verdade e esta vos libertará. De que verdade Jesus estava falando? Desta verdade de que nós somos espíritos, estamos aqui no processo reencarnatório para que a gente possa se melhorar. E à medida que a gente vai compreendendo isso e vai tendo a intencionalidade, ou seja, né? Então, autodescobrimento é você ter a intenção. E essa intenção faz com que nós sejamos disciplinados no processo de evolução. Então, não repetir os comportamentos, né? Esses comportamentos que são recorrentes e que sempre nos dão essas respostas negativas, a importância de nós modificarmos isso. É muito difícil a gente admitir que é imperfeito, mas só pelo fato de nós estarmos num plano de provas e expiações, já está implícita a nossa imperfeição. Então nós não temos mais que lutar contra isso. Não adianta a gente querer convencer os outros de que nós somos bonzinhos e que nós somos perfeitos. Porque se assim fosse, nós estaríamos nos mundos divinos. Mas se nós estamos num plano de provas e expiações, isso equivale a dizer imperfeição. Então, somos imperfeitos e precisamos aprender neste momento a lidar com a nossa imperfeição. Eu tô sentindo raiva? Tô sentindo raiva. Ah, mas espírita não sente raiva. Sente sim. Agora, o que faz com a raiva é que é diferente. Aí não se vinga, não agride o outro, né? Não vai lá e bate na pessoa. Então, ou seja, eu senti, mas o que eu faço com isso? Então, respiro fundo, reconheço a raiva, respiro fundo, vou lá, tomo uma água, faço uma prece, faço o evangelho, aprendo a lidar com essas emoções que em algum momento elas vão extrapolar. Então, principalmente quando nós somos pressionados, exigidos, nós temos a tendência muitas vezes a nos sentirmos encurralados. E todo indivíduo que se sente encurralado, às vezes, ele não tendo esse equilíbrio emocional, ele não tendo essa maturidade psicológica, ele pode ter um comportamento mais agressivo ou mais impulsivo. E é justamente esse o convite que a vida está nos fazendo, para olhar para dentro de nós e admitir as nossas imperfeições. E não querermos ser aquilo que nós estamos ainda muito distanciados de ser, seres perfeitos. Não estamos ainda num plano aonde exista essa perfeição. Então, que a gente possa construir neste momento uma maior estabilidade emocional, nos reconhecendo como imperfeito e lidando com essas coisas que estão lá no nosso inconsciente, ou seja, como diz então Joana, né, trazer luz na escuridão do ser. O que é essa luz na escuridão do ser? Tira do inconsciente, olha, tô com raiva, então luz, ó, tá aqui, ó. Tudo aquilo que está no escuro e você bota na luz, você enxerga. Então, se nós estivermos num quarto escuro, a gente não vai ter visibilidade. No momento que a gente acende a luz, a gente enxerga onde que estão os móveis, né, o que tem ali, né? Então, a gente não consegue caminhar no escuro, porque pode esbarrar em alguma coisa. Acendeu a luz, você já não esbarra mais. Por quê? Porque está enxergando. E é justamente esse convite que a Joana nos faz, para que a gente não esbarre, né, ou não fique empurrando as coisas, negando as nossas imperfeições. Porque quanto mais nós reprimimos os nossos sentimentos, negamos as nossas imperfeições morais, mais nós nos distanciamos do ser espiritual que nós somos. Então, precisamos estar olhando para isso. Então, nós trazemos esse convite para a gente não voltar apenas para a casa física, mas para que a gente volte também para essa casa interna, né, para a nossa essência, para o nosso eu. E a partir do momento que a gente faz essa caminhada interna, a gente possa então ter a sensação de libertação. Libertação, assim, dessas crenças que nos limitam. Nós ficamos limitados nessa crença de que nós somos bonzinhos. Aí nós ficamos presos na crença com o mesmo comportamento inadequado. Então temos que desconstruir isso. Não, nós não somos bonzinhos, nós somos seres em evolução,
que estamos nos esforçando para nos tornarmos o homem de bem. Mas o homem de bem, ele só é construído através, então, deste autodescobrimento. Então, olhar para dentro de si para estabelecermos um comportamento moral adequado, um comportamento com virtudes. Mas nós não precisamos estar mostrando para ninguém as nossas virtudes. A virtude ou você tem, ou você constrói essa virtude a partir do reconhecimento das nossas imperfeições. Então, à medida que a gente vai desconstruindo essas crenças que nos travam, que nós ficamos engessados nessa crença, nós vamos então caminhando para esse processo então de evolução, de mudança. A hora de mudar é a hora mais difícil, mas nós precisamos fazer força. Então, para finalizar, gente, eu acho que eu já estou até passando do horário, me perdoe, para que a gente possa então fazer um fechamento. Eu recebi uma história essa semana de uma tia muito querida. Se ela estiver me assistindo, ela que receba todo o meu carinho, a minha gratidão, porque ela me mandou essa historinha e eu imediatamente me lembrei, né, dessa fala de hoje e eu gostaria de compartilhar. Então, essa historinha é do escritor Franz Kafka, né? Então, Kafka dispensa apresentações. E fala que nos últimos anos de vida dele, ele morreu de tuberculose, e o médico então pediu para que ele tomasse sol. E ele ia então para um parque junto com a esposa dele tomar sol. E aí todos os dias nesse passeio eles encontravam uma menininha que também ia brincar no parque com a sua boneca. Só que um dia eles chegaram no parque e a menina estava aos prantos porque ela havia perdido a boneca. E todo mundo que frequentava o parque saiu em caça à tal da boneca e não encontraram a boneca. E Kafka foi para casa muito incomodado com o sofrimento daquela criança que havia perdido a boneca. E ele teve uma ideia de começar a escrever cartas para a menina. E aí no outro dia ele chegou no parque e se apresentou para a menina como carteiro de bonecas. E ele disse que tinha trazido uma carta da boneca dela. E aí ele leu a carta para a menina e na carta a boneca dizia para a menina o seguinte, o nome da menina era Elze. Dizia que ela queria pedir desculpas porque ela tinha ido embora sem se despedir, mas é que ela já tinha programado uma viagem antes e estava na hora dela viajar e ela não teve tempo de se despedir. Então, todos os dias, Kafka ia para o parque, encontrava a menina e, como carteiro de bonecas, ele levava uma carta da boneca dando notícias onde ela estava. Então, um dia a boneca estava em Paris, outro dia a boneca estava na Índia, outro dia a boneca estava na África. Então, foram vários os países que a boneca havia viajado e cada uma das cartas a boneca contava as experiências que ela tinha vivido naquele país para a menina, que ficava encantada, realizada com as notícias da boneca dela, da Brígida. E só que Kafka já não sabia mais o que fazer, porque ele já tinha ido em muitos países e contado muitas histórias. E aí ele resolveu então que ele iria comprar uma outra boneca para a menina. E só que quando ele entrega a boneca para a menina olha para a boneca e diz, mas essa não é a minha boneca. E aí o Kafka então pega e diz para ela assim, não, essa é a sua boneca sim. Só que a Brígida queria dizer para você, junto com a boneca tinha a carta então, que ela está dizendo para você que como ela teve em vários lugares, conheceu muitas pessoas e ela aprendeu muitas coisas em todos esses lugares que ela esteve, esses países, e que ela conviveu com tantas outras pessoas, que ela se transformou. Então ela tá em outro formato porque ela teve muitas experiências, porque ela conviveu com muitas pessoas. E aí a menina então tem essa experiência.
essas cartas de Kafka, elas nunca foram encontradas. E quem contou essa história foi a sua última companheira. Só que George Sierra escreveu um livro, então, baseado nessa história, e o livro chama-se Kafka e a Boneca Viajante. E aí ele, então, de uma forma poética, ele encerra essa história com a menina crescida, né? Então a menina cresceu e aí ela está com a boneca que ela ganhou de Kafka, só que dentro da boneca havia um bilhete. E nesse bilhete estava escrito assim: me permitam ler. Tudo aquilo que você ama, eventualmente você vai perder, mas o amor vai voltar para você de uma outra forma. Então, o que nós queremos dizer é que neste momento, então, de quarentena, nós vamos perder algumas coisas. Nós vamos perder a liberdade de ir e vir, nós vamos perder em algum momento a convivência física com algumas pessoas, mas nós podemos estabelecer a convivência virtual. Nós vamos perder uma festa de aniversário. Agora, no dia 17, a minha sobrinhazinha está fazendo um aninho e a gente vai frequentar a festa dela, mas de forma virtual. Então, ou seja, nós vamos ter que aprender a nos conectar com as pessoas de uma outra forma. Nós perdemos alguma coisa, mas se tem uma coisa que a gente não perde, é o amor. E é exatamente isso que a gente aprende com essa experiência da boneca. Então, que nós possamos entender que a nossa boneca, em algum momento, ela vai perder o significado. Nós não vamos precisar mais brincar com aquela boneca. As nossas bonecas vão se transformar em filhos. Os filhos vão se tornar viajantes. As nossas histórias, elas vão se tornar memórias. Mas se tem uma coisa que nunca nós vamos perder na nossa vida, é o amor. Oi, acho que caiu a nossa conexão, mas estamos de volta. Então, o convite que nós estamos recebendo neste momento é para que a gente realmente consiga se conectar, então, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e que esses sentimentos que nós construímos nas nossas convivências familiares é o que realmente possa prevalecer. Então, que o amor seja a palavra de ordem neste momento em que nós fomos convidados a ficar em casa. A todos os irmãos, o nosso carinho, a nossa gratidão por estarem conosco aqui nesta live. Que nós possamos sempre estarmos conectados no mesmo pensamento de amor, porque todos nós temos como modelo e guia o nosso Mestre Jesus, que nos disse: conhecereis a verdade e essa vos libertará. A verdade dos seres espirituais que nós somos. Nós temos todos os motivos para sermos gratos, porque já temos o conhecimento da imortalidade da alma. De tudo, temos o conhecimento que Deus é Pai. Então, que nós possamos nos conectar neste momento com o nosso Pai maior e termos a certeza que nada irá acontecer conosco sem que o nosso Pai maior permita. Que tenhamos confiança, que tenhamos alegria e que tenhamos a certeza de todo o amparo espiritual que nós estamos recebendo. Muita paz a todos os irmãos e fiquem com Deus. Obrigada.